Olá para você que está acompanhando a tela da TVC aqui no Canal 5 ou também nas redes sociais e no YouTube da TV Ceará. Hoje a gente começa mais uma análise de fato, pautando aí o caso da Magalu, que na sexta-feira anunciou uma seletiva para trainee somente para pessoas negras. E hoje aqui comigo, conversando com a gente sobre esse assunto, o Preto Zezé, o presidente global da CUFA. Preto, muito obrigado aí pela participação aqui no Análise de Fato. Eu que agradeço o convite. Preto, então vamos lá. Para quem não sabe, né, na sexta-feira a Magazine Luiza, uma das maiores empresas aqui do país, do varejo, anunciou uma seletiva para trainee, para selecionar exclusivamente trainees negros, né? A Luísa Trajano, que é a fundadora aí da Magazine Luiza, deu uma declaração dizendo que de 200 trainees que eles já formaram, apenas 10 são negros, né? E eles estão querendo incentivar essa ação afirmativa, né? Como é que você viu toda essa questão? Você acha positiva essa iniciativa da Magazine Luiza? Eu acho muito positiva no sentido de que reconhecer primeiro. Eu acho que uma das questões para a gente enfrentar sobre essa questão do racismo é reconhecer a existência do mesmo. O segundo é começar agora uma ação de mudança, né? Mudança de postura, de valores, mudança principalmente de entendimento, porque a empresa, as pessoas estão falando agora, mas está errado, está discriminando. E se fosse um anúncio exigindo que os candidatos fossem brancos? Já há 63 anos assim, desde que a empresa existe, é preciso dizer isso. E o que está se colocando não é uma coisa anti-branco, mas sim pró-diversidade. É preciso a gente colocar as coisas no lugar certo. Senão a gente vai também estar todo o tempo deslocando. Um dos problemas do racismo brasileiro é que a tendência dele é sempre culpar quem sofre o racismo. Ou seja, eu estou calado durante 63 anos, vendo somente branco nos cargos de direção, e isso está tudo ok, isso é normal, isso é aceitável, isso é democrático. Na medida que eu questiono que não tem diversidade, que é a famosa diversidade brasileira, que o país se orgulha tanto, eu passo a ser uma pessoa que está promovendo segregação. Mas, ora, eu era segregado, eu só estou querendo que faça valer o discurso da diversidade. Um outro ponto também é ver que, para as empresas, uma reflexão, é que a diversidade ela tem garantido melhor dinâmica na empresa, ela tem garantido melhor dinâmica entre os profissionais, ela tem posicionado melhor as empresas, inclusive na preferência, porque já há um público que se identifica, começa a olhar, vejam, várias pessoas falando que, inclusive, já vão comprar na Magazine Luiza. Nós estamos falando também de uma perspectiva da discussão da questão do negro, principalmente, que não se resume à tragédia, à tristeza e violência e morte, mas a potência, a poder de consumo, a poder de decisão na sociedade, e principalmente na sociedade capitalista, onde o dinheiro quem é definidor, né, a economia é definidora das relações. É um debate extremamente importante para, inclusive, a gente começar a pensar, nós, quanto população negra, que empresas, que marcas, ou que canais, ou que produtos a gente vai consumir com prioridade, né, a partir de uma perspectiva de que esses produtos, essas empresas, essas marcas e esses canais, eles também reflitam a diversidade que a gente se veja neles. Na sexta-feira foi anunciada essa seletiva, né, esse programa de trainee da Magazine Luiza, e no sábado uma juíza do trabalho deu a seguinte declaração: discriminação na contratação em razão da cor da pele, inadmissível. Ela disse ainda, na minha Constituição isso ainda é proibido. Ela acabou apagando essa publicação, e especialistas aí que a gente vem lendo nesses últimos dias citaram o artigo 170 da Constituição Federal, o inciso 7, que diz que princípios que regem a ordem econômica determinam a redução das desigualdades sociais e regionais. Você acha que essa ação da Magazine Luiza vem nesse sentido aí de... Aliás, já tem uma jurisdição aí no STF, né, na questão do julgamento das cotas, nesse sentido de diminuição das desigualdades sociais. A Magazine Luiza entra exatamente com a tranquilidade desse inciso 7, né? É porque as pessoas elas partem do princípio que nós somos todos iguais, é o mito da democracia racial brasileira. Então, se nós somos todos iguais, para que escolher uma cor, para que escolher um sexo, para que escolher um gênero, para que avaliar a partir das deficiências que você porta? As pessoas partem desse princípio, que é mentiroso, que é desigual, numa sociedade injusta. Veja bem, o Brasil tem 520 anos de idade, 388 anos foram de escravidão.
Então, eu quero dizer que, historicamente, que déficit histórico, que privações de direitos, que exclusões de todas as ordens, que comprometeram o desenvolvimento de parte da população, não impactaram na sua vida agora. Ora, aí eu vou dizer mais, vou dizer que negar ainda toda essa ordem de desigualdades produzida, inclusive através de leis pelo Estado brasileiro, ela não tem impacto, e mais ainda, eu vou dizer para essas pessoas que foram excluídas pelas decisões, pelas estruturas econômicas e pelo processo de escravidão, que elas têm condições iguais de competir, enquanto um cara que está na favela, num barraco, compete de maneira igual com um cara que está agora dormindo na academia, ou treinando inglês, ou estudando pouso, e por aí vai. E ele estudando 3 idiomas, enquanto o cara na favela agora está sem dados no aparelho de celular. A democracia racial diz que essas duas pessoas têm condições para chegar, não precisam de apoio nenhum. É a ideia de meritocracia. Se é verdade, então, que os que têm essas condições todas, lá para a situação do cara que está no barraco, vivencia um pouco um dia de preto no Brasil, vivencia um pouco uma realidade onde você é suspeito, até é culpado até provar o contrário, onde você tem que mostrar nota fiscal, como você sai com um aparelho, onde a mãe da gente diz para a gente não andar de boné, não ficar na esquina, não poder andar na rua, ela sabe por que isso, onde você, mesmo tendo muitas vezes uma qualificação melhor, você às vezes é tirado dos cargos. Ora, vejam só, o discurso da cota se baseava na mesma questão. Hoje está provado, tem dados, inclusive universidade como a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que os alunos que entraram por cota, eles têm nota igual ou melhor do que os alunos que entraram pelo processo normal. Ou aquele outro discurso, muitas vezes, inclusive, utilizado a partir do meu próprio exemplo. Mas você é um cara que lavou carro, que vive na rua, que sofreu essas questões, violência e tal. Então você chegou até a presidência internacional da CUFA, teve sede na ONU em Nova York, tem escritório em Nova York e tal, tem empresa. Então, se você conseguiu mesmo nessa situação, por que outros não conseguem? Sabe por que outros não conseguem? Porque ninguém merece passar pelas privações que eu passei, ninguém merece perder a quantidade de amigos que eu perdi, ninguém merece começar a trabalhar aos 11, 12 anos de idade, porque criança é para brincar, ninguém merece passar pela quantidade de injustiça, ser submetido a situações constrangedoras e desiguais a partir de desigualdades produzidas simplesmente por uma diferença de cor de pele. Ninguém precisa. Agora, vocês imaginem se o Zezé, com essas condições todas, chegou à presidência da CUFA, tem escritório em Nova York, imagina se milhares de jovens, mulheres e homens negros no Brasil não precisassem passar por isso e o país realmente fosse situações iguais. Hoje nós seríamos presidentes de multinacionais, diretores de empresas de televisão, dono de jornais, dono de empresa, governadores, prefeitos, presidentes da República, embaixadores. Ou seja, nós teríamos uma nação que teria orgulho do seu processo de desenvolvimento e incluir sua população. Hoje não, o que a gente tem é um amontoado de mágoas, rancor e desigualdade e que a gente tem que não querer se resolver e encarar. Preto, saiu uma pesquisa nessa semana, né, o timing bem oportuno, né, do Instituto Ethos, que fez uma pesquisa enviada para as 500 maiores empresas do Brasil. Um pouco mais de 100 responderam e somente 27 responderam por completo, mas de qualquer forma mostra um cenário que condiz com o que você acabou de explicar, né? A questão da desigualdade ainda hoje. Essa pesquisa pediu às empresas para mostrarem em diversos setores das empresas a quantidade de pessoas, a porcentagem, a proporção por raça, né? E aí a gente vê brancos formam 95% dos conselhos de administração, negros 5%, quadro executivo 94% versus 4,7%, cargos de gerência 90% versus 6,3%, supervisão 72,25%. Então, à medida que a gente vai descendo, a gente vai vendo uma proporção de negros aumentando ali nos cargos. E você deu uma declaração no seu Twitter, dizendo que se essa seletiva da Magalu fosse para faxineiro, não teria dado tanta repercussão. É por aí? Tá claro com esses dados. Só confirma a declaração que eu fiz. Por quê? Uma das outras estratégias do racismo à brasileira é como é que eu excluo mais da metade da população de direitos, a obrigo a pagar tributos e deixo ela em condições desiguais num país desse tamanho de mais de 200 milhões de pessoas. Você tem que construir uma ideia
que a sociedade veja e essas pessoas incorporem de que elas são menores, inferiores e subalternas. É dessa premissa que parte esse processo. Se você for... Isso vale para todas as relações sociais que a gente vive, né, em sociedade, como a gente é socializado, como é que é construído os valores, como é que é o pensamento social brasileiro em relação ao negro. Eu fui, por exemplo, você vê como é interessante isso, como é a construção. Por isso que eu digo que o racismo brasileiro é o mais eficiente do planeta, porque todo mundo assume que ele existe, mas ninguém assume que pratica, mas ele opera todos os dias em todas as áreas. Eu tenho funcionários brancos, assim, inclusive, que deixam você quase um negão na frente deles. Os caras é tipo sueco, nórdico. Eu fui uma vez fazer um documentário com eles no Piauí, cheguei num grande hotel lá, no Piauí, e o gerente... eu vim atrás no WhatsApp, eles foram na frente fazer o check-in, foram logo atendidos e tal, estou aqui atrás no WhatsApp resolvendo coisa, o gerente grita lá da porta, lá do balcão: opa, parceiro, tem vaga ali para tu estacionar o carro deles. Eu estava no Zap, nem me liguei, daqui a pouco saiu outro cara, veio no balcão e perto de mim e fala assim: ó, agora tem uma vaga aqui na frente para tu botar o carro. Eu falei: ó, para tudo aí, que aí é uma estratégia que eu uso do constrangimento pedagógico, para poder os caras entender como é que desenha, né, desenhando. Eu falei: ó, para, não vamos mais ficar aqui nesse hotel. O cara falou: mas por que, senhor? Porque vocês não estão acostumados com gente preta hospedada aqui. Acho que talvez nem no balcão, como não tem gente preta, deve ter gente só lavando o chão, servindo café, na copa, na cozinha, que vocês escondem as pessoas. Então, é a partida de uma premissa de que nós somos sempre pessoas de segunda classe, subcidadãos. E isso é uma questão de valor, não é que a pessoa, mas eu acho que não existe isso, é uma besteira isso, todos somos humanos. O fato de você achar que um muro é de borracha não impede que você bata a cara e quebre. O muro é de cimento, então o fato de você não acreditar que existe racismo não impede que ele exista. Encarar que ele existe é isso. E aí veio o dono, inclusive um do dono do hotel, porque eu ameacei fazer uma matéria. Sou de uma grande rede de TV lá do meu estado. Aqui também tem a rede TV. Eu pensando em fazer uma matéria, gravar uma história aqui, fazer uma live aqui ao vivo, contando esse caso. E foi um desespero enorme no hotel. Terminamos na suíte presidencial, terminamos conversando com o dono dos hotéis, que era importante que eles adotaram a diversidade, porque eles tinham que se acostumar que ia chegar preto lá, que não só limpa chão e dirige o carro dos brancos. Existe exatamente essa pesquisa, né? Você até mencionou no começo aqui do análise de fato, dizendo que as empresas que têm mais diversidade, elas lucram mais, né? É importante para as empresas isso. É isso. Eu estou, inclusive, nesse debate com meus amigos de movimento, porque eu acho que, assim, eu cresci ouvindo que os pretos tinham que resistir. Eu comecei a falar que os pretos tinham que resistir. Hoje eu acho que não mais. Eles que lutem, eles que resistem. Nós temos que lutar por poder. Por quê? Porque nós estamos falando, por exemplo, naquele caso do assassinato do menino no supermercado Extra, não sei se você lembra que o segurança matou o menino, todos os movimentos eram aquelas manifestações, inclusive, que eu acho legítimas, necessárias, e sempre tem que haver. Mas uma coisa que me preocupava era que enquanto a gente pedia para tocar fogo no Extra, destruir o Extra tinha uns 102 mil funcionários e que a maioria era negra. 72% da sua receita vinha da população negra. Então, eu preferia que a gente, ao invés de detonar tudo, que lógico, não ia acontecer aquilo, mas uma ideia, né, hipotética de detonar a empresa, a gente fizesse um ajustamento de conduta, a gente discutisse que parte desse lucro vá para a melhora da vida da população que mantém a empresa. Eu não estou pedindo reparação, estou falando de poder, estou falando de uma população que a maioria mora em favela e que a favela produzia antes da pandemia 119 bilhões de reais, que é o PIB do Uruguai e o da Bolívia e do Paraguai junto. Então não estamos falando só de carência, de depressão e sofrimento. É preciso virar um pouco a chave também para a gente poder discutir que não haverá desenvolvimento, não haverá país, não haverá nação se desenvolver um Brasil, por um lado, incluído, e grande parte da sua população ficar excluída. Vamos, no mínimo, construir uma anomalia que são dois países, um visibilizado, branco, almejando ser europeu, e um outro excluído de gente com a pele mais escura, vivendo em territórios invisíveis, onde somente o Estado só os enxerga pela ótica policial. E aí nós estamos caminhando com uma grande tragédia, se a gente não dividir riquezas e oportunidades, optar por compartilhar só essas tragédias que a gente está vendo todos os dias. Preto, ainda falando aí sobre o caso da Magazine Luiza e falando exatamente dessas relações de poder que você mencionou, o presidente da Fundação Palmares, sobre essa seletiva, ele disse que é racismo contra brancos, essa seletiva, e o deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio, disse que vai entrar com uma representação junto ao Ministério Público. E ainda sobre essa seletiva, foi levantada muito essa questão, o Brasil está muito polarizado hoje, um lado acrescentou que essa atitude da Magazine Luiza se configura como racismo reverso. E a Djamila Ribeiro, né, a filósofa,
deu a seguinte declaração: não existe racismo reverso, pois é preciso uma relação de poder. Isso conecta muito com o que você está dizendo aí, que para haver racismo é preciso que ocorra essa relação de poder, né? E não é o que ocorre hoje com a população negra, né? A população negra, como você disse, é considerada hoje, principalmente no mercado profissional, em posições subalternas, não é isso? Vamos ver na sua situação. Quantas vezes você saiu com amigos brancos, se vocês questionaram ou conversaram, comentaram entre vocês, numa conversa informal? Pô, me pararam ali, eu acho que é porque eu era branco. Polícia, mulher que comprar no supermercado, me pararam ali, ofereceram uma bolsa, por segurança me seguindo. Eu parei e a polícia estava duvidando se o carro era meu. Eu fui encostado na parede, colocado preso, tiraram minha foto e mandaram para saber se confirmava se eu era o bandido ou não. Ou assim, tu é branco o quê? Eu sou branco neve, eu sou branco gelo. Isso não é papo sobre os brancos. Então não existe racismo contra branco. Eu dei várias situações em que os negros todos os dias passam por isso, muitos inclusive sem saber, que aí é o outro processo do racismo na brasileira. Você não nasce negro, você descobre. Eu descobri com 16 anos de idade, ou seja, eu tive de ir o resto para trás sem saber quem eu era, sem identidade nenhuma, e a referência que eu tinha nos livros de história da minha época, eu estudava, era um cara amarrado levando chicotado. Então eu não queria ser aquilo, inconscientemente eu queria fugir daquilo, não queria aquilo. Então, quando as pessoas falam de racismo reverso, primeiro, elas não sabem o que é racismo, não sabem o que é reverso. É muito engraçado isso. Segundo, é que as pessoas no Brasil também, como você torna público, uma das estratégias do racismo brasileiro, o debate sobre o racismo não se torna público. Eu lamento, gente, a gente vai ter preto na universidade, preto nas empresas, preto na televisão, âncoras de jornalismo, é um caminho sem volta. Então vamos se acostumar e vamos sentar. Já teve um presidente negro, o mundo não se acabou, da maior potência econômica do planeta. Então vamos sentar e discutir que a diversidade brasileira, ela pode ser ampliada para além da comida, para além do campo de futebol e para além da música. Os pretos não só servem para divertir o seu circo. A gente quer fazer parte do país, quer desenvolver, e aviso para vocês, preparem suas mentes, suas cabeças, seus filhos. Nós estamos preparando nossos filhos, nossas mentes e nossos corações para administrar poder, porque o poder é com a maioria somos nós. Exatamente, você deu uma declaração aí recentemente ao canal Ludopédio, dizendo que a Magalu não está sendo bonzinha nesse caso, né? Tem uma ação ali inteligente por trás, mas de qualquer maneira você parabenizou, né? Mandou mensagem para a Luísa Trajano, parabenizando pela iniciativa. E aí, inclusive, a gente está vendo agora que a Bayer, uma gigantesca empresa aí do ramo farmacêutico, vai também fazer uma seletiva exclusivamente para negros. Como é que você vê a importância aí de, mesmo que não tenha, né, sem ser ingênuo, né, uma bondade ali das empresas, e sim uma estratégia bem feita, a importância dessa iniciativa da Magazine Luiza? Muito, é importante sim. É porque assim, no Brasil nós entramos numa vibe de que ou você idolatra ou você odeia. Eu acho que não. Eu acho que a gente pode olhar o mesmo ponto, encontrar pontos em comuns de uma agenda comum para todos, ter paciência com as diferenças, falar dos problemas que tiveram, corrigi-los e deixar a porta sempre aberta para não ficar naquele julgamento de culpado ou não culpado, porque a culpa ela imobiliza, ela condena e ela interdita todo e qualquer debate. Quando eu trato de responsabilidades, aí eu deixo todo mundo com a possibilidade de ser protagonista, de fazer alterações nessas questões que nos desafiam. Quando eu digo, e olha que eu estou em vários fóruns com a Luísa Trajano, a gente tem conversado, temos milhares de pontos em comuns. Acho que quanto mais a gente aproxima, a gente vai conversando. Tem outros grupos, como o Grupo Pão de Açúcar, que tem uma porrada de política interna baseada no respeito à diversidade. Agora, as empresas vão deixar de ficar com medo de dizer isso, porque muitas empresas também elas ficam com medo de achar que estão sendo oportunistas e se aproveitar da causa. Eu disse, o pior é ser omisso e não incentivar outros parceiros a promover diversidade. Então, a ação da Magazine Luiza desencadeia um processo, ou pelo menos fortalece, até porque ela dá mais visibilidade no momento, ela lançou no momento que a questão racial está na pauta no planeta. Então, acaba tendo uma repercussão, os resultados têm sido positivos, está aí os números das ações, estou pensando até em comprar ações da Magazine Luiza, falei até para a Luísa Trajano, eu vou começar a pensar se eu vou ser concorrente dela no futuro no varejo, ela caminha para ser uma das mulheres mais poderosas do país, né? Então, a gente quer também ter uma mulher preta lá, um homem preto também na concorrência com ela, saudável e bacana. Mas, assim, eu tenho comentado que a gente tem que abrir uma porta,
porque o racismo ele foi ensinado, então também dá para a gente ensinar a não ser racista. Estou acreditando nisso e estou me dispondo a fazer isso. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa rápida. Nós temos um histórico brasileiro que nega o tempo todo, está todo mundo aprendendo junto. Às vezes as pessoas falam, mas o negro é o próprio racista. Mas é óbvio que é o próprio racista. Nós fomos ensinados a ser racista. É estrutural o processo, ele estrutura o desenvolvimento econômico, ele estrutura a transição da escravidão para a república, ele estrutura as relações de poder na sociedade, ele estrutura os intelectuais que a gente lê na universidade, eles estruturam o que a gente tem como belo, como bonito, como bom e mal, estrutura tudo. Então é preciso que a gente veja que o racismo impede o desenvolvimento e diz o Brasil ser uma nação que se diga, né, assim, que se considere uma nação. E nós temos riqueza, inteligência, beleza, potência, recursos naturais, diversidade bastante. A gente não achar bonito só os pretos americanos, a gente não achar que só lá no racismo, nos Estados Unidos tem racismo, até porque enquanto morre o George Floyd nos Estados Unidos, no Brasil são 45 mil George Floyd assassinados e a gente é indiferente. Por quê? Porque a gente naturalizou a exclusão e o extermínio da população negra. Isso acaba, nós estamos em marcha em outro curso e chega de liberdade pela metade e nós queremos ela por inteiro. Preto, você também deu uma outra declaração que eu pensei aqui, que eu achei muito interessante, né? Que se conecta ao que a gente estava conversando antes, que é você disse, não podemos demonizar o mercado, o dinheiro, né? Que no caso diz a respeito aí sobre essas ações aí da Magalu e também como o movimento deve se organizar para tomar esses espaços de poder, né? E você também menciona muitas vezes os partidos políticos, né? Que reservam ali um cercadinho para negros, mas os negros não têm uma posição de poder realmente nos partidos, né? Como é que você vê a estratégia a partir desse momento? E eu já queria emendar com outra pergunta, se você vê esse momento muito favorável, talvez o mais favorável da história, para que os negros realmente ocupem espaço de poder agora. Eu acho que sim, porque quebrou a barreira, quebrou a corrente, derrubaram o muro de Berlim que nos separavam. É porque preto e dinheiro sempre foram palavras rivais no Brasil, eu acho que quebrou isso. Né, nós fomos ensinados, o cara fala, até na igreja, né, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico ir para o reino do céu. Só que o rico está se lixando para o céu, ele constrói o paraíso dele aqui na terra. Eles vivem bem, não sabe, o fogo da fome não queima os ricos. Os ricos não estão precisando de ir para a fila do SUS e da UPA. Eles não estão precisando disso. É um país à parte, é um paraíso à parte. A terra que emana leite e mel, eles têm. Você vê os caras nas fotos, nas lanchas, as casas com aquele jardim, cercas brancas, árvores, né? Eles tudo descalço, vestido com seus filhos, bonitos e bem cuidados, nutridos. O paraíso deles é aqui. Então a gente não pode esperar para depois. E o que a gente vê também? Aqui agora chegou também um texto para quem coloca a hashtag antirracista e para quem diz que defende a causa da igualdade e da justiça. Grupos que estão detendo poder, que estão sob seu cuidado, decisões que mudam vidas, chegou a hora deles colocarem em prática o discurso que eles dizem da igualdade e da diversidade. Eu quero ver, por exemplo, agora partidos de esquerda, principalmente os que são mais próximos, que dialogam mais com a causa, têm um histórico de compromisso com essa causa, se comprometer à questão de dividir o fundo partidário com candidaturas negras. Eu quero ver as emendas parlamentares de homens e mulheres que estão no Partido Progressista, para onde vão. O jornal me perguntou, qual seria a melhor posição política para os negros? Eu disse, eu não posso falar em nome de todos os negros, porque os negros não são um pacote de biscoito, nós somos muito diversos. Existem negro do candomblé, negro ateu, negro de esquerda, negro de direita, negro que não acredita em nada, negro que é do funk, que é do rap, negro que é da igreja evangélica e por aí vai. Eu quero dizer o seguinte, que a melhor coisa para nós hoje seria a gente criar uma grande frente no âmbito político, uma grande frente multipartidária, que está concorrendo à eleição, para que os negros de todos os partidos elegessem a sua agenda prioritária e empurrassem para pautar os partidos. E não virar cada negro um quadradinho, um cativeirozinho, uma senzalinha, cada partido. Porque todo partido tem a sua secretaria de negro, que, na verdade, não decide dinheiro, não tem influência na decisão partidária, não manda nas decisões políticas prioritárias, não decide em cargos, ou seja, é um grupo ali de negros para cada partido chamar de seu. Eu acho que a gente já superou isso, nós estamos noutra lógica disso. Nós precisamos transformar isso agora num grande movimento para que a gente ocupe todos os espaços de poder. E agora a gente tem essa vitória no TSE, essa vitória agora das empresas, eu acho que também é outro caminho sem volta, porque tem a ver com o mercado, tem a ver com o posicionamento necessário, urgente pela realidade brasileira, e tem a ver também que está provado que os pretos são potentes, não são carentes. Preto, só para a gente terminar, queria retomar aquela pesquisa do Instituto Ethos, né? Que ele mostra, no caso ele divide negros, a soma entre pretos e pardos, né? E aí em trainees,
ele mostra que os brancos representam 41,3% e negros 58,2%. Isso contradiz um pouco o que o quadro atual da Magazine Luiza, né, que tem formou pouquíssimos trainees, mas que ela busca aí, negros em posições de liderança. Mas a gente, pelo menos nesse retrato aqui, a gente tem uma boa proporção de negros no setor de trainees, né? Você acha que daqui a alguns anos a gente vai ter um número crescente aí de negros em posição de gerência, de supervisão, de quadro executivo? Você acha que a tendência é positiva no Brasil? Sim, agora é preciso a gente entender uma coisa. A gente tem comemorado a Beyoncé, o marido dela, agora nessas manifestações do Black Lives Matter, em que os artistas estão envolvidos. O que a gente não consegue ver é que aqui, quando os pretos têm dinheiro numa posição de Jay-Z e Beyoncé, eles são condenados. Então, há uma demonização do exercício do poder e do exercício da empresa. Não estou falando dinheiro pelo dinheiro, estou falando dinheiro que possibilita a mudança. Nós estamos no capitalismo, o amor é um detalhe, sem dinheiro você não vai fazer nada. Você não vai conseguir educar seu filho, não vai conseguir nem cuidar do seu dente, não vai sua aparência, vai vestir uma roupa. Ou seja, você não vai ter acesso à riqueza que você produz. Então, é preciso que a luta por ocupação de espaço ela também esteja vinculada a uma agenda pública de luta política por enfrentamento dessas desigualdades que são estruturantes na sociedade brasileira. Porque não adianta ter um preto também famoso na televisão, uma mulher negra sendo âncora, se a maioria preta está morrendo de fome. Então, a visibilidade, a identidade não pode ser uma armadilha, não pode ser uma casca de banana, ou não pode ser também um projeto individual, em que o Zezé vai e fica contente e feliz, achando que faz parte daquela grande festa de confraternização das raças, enquanto a maioria dos iguais a ele estão morrendo a cada 23 minutos nas ruas. O Covid agora, olha como é interessante o Brasil. Não somos racistas, somos todos iguais. Então, alguém me explica como, de cada 100 mortes no Brasil, 62 de Covid, né, pelo Covid, 62 serem de homem negro. Das duas, uma. A estrutura de saúde, a estrutura de proteção social é racista e ineficiente do ponto de vista da política do Estado, ou o Covid adora a pele negra e ele enxerga muito bem onde estão os negros e vai lá tirar a vida dos negros. Só temos que escolher isso e ver qual é a opção mais razoável. Então, ou o Brasil se ajeita com sua população, encontra, porque a história brasileira é um negócio assim. Se a história brasileira estivesse numa delegacia, a gente fosse puxar o BO do Brasil, no final a sentença seria prisão perpétua, porque é estupro, crime, assassinato, roubo de recursos naturais, escravidão, matança de índio, e por aí vai. Não dá mais para sobreviver, está claro agora. E nós temos a oportunidade de mudar, e parabéns, Luiza Trajano, Magazine Luiza, por quebrar um ciclo de 63 anos na empresa, em que os pretos eram vistos somente como coadjuvante da própria história, ou subalterno, e agora aponta para ver com tranquilidade ter negros em espaço de poder. Isso é saudável, necessário e urgente, o Brasil precisa. Perfeito, Preto. Muito obrigado aí, nosso tempo aqui já está estourando. Muito obrigado aí pela participação na análise de fato aqui e muito bom trabalho aí para vocês aí da CUFA. Sei que vocês estão fazendo um trabalho enorme, inclusive de levantamento, né, de recursos, né, para as comunidades e parabéns aí para vocês. Eu quero agradecer o espaço, dizer que a gente já chegou a um número de 145 milhões de reais nesses 7 meses. A gente já atendeu mais de 3 milhões e 600 mil pessoas, né? Conectamos mais de 5 mil favelas, tem mais de 100 mil pessoas na rua. Você continue doando, continue somando nesses vários processos de inclusão, enfrentamento à desigualdade, que a gente pode fazer a solidariedade mais contagiosa do que o vírus. Obrigado. Valeu, Pedro. E você que está em casa acompanhando o papo, acompanha na próxima quinta-feira um novo Análise de Fato. A gente vai ficando por aqui. Sempre depois do Giro Nordeste, começa às 7 da noite, análise de fato às 8 da noite. Um abraço e até lá.